Disse sim ao Vascão e a diretoria já tem sinal verde para avançar nas negociações. Eu vou falar sobre isso aqui com você neste Acorda Vascão. Além disso, trazer também informações importantes sobre a situação de outros atletas que o Vasco busca nesta janela de transferências. Você aí, amigo torcedor vascaíno, terá pela frente um vídeo bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas olha, vascaíno, antes de começar esse vídeo, antes até de me apresentar, de pedir o seu like, de pedir o seu gostei, é um canal de Vasco. Mas eu acho que acima de tudo é um canal que, mesmo falando de Vasco, não pode se desapegar da realidade. Hoje há uma realidade acontecendo ao nosso entorno, que é a Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes. Eu amo Vasco da Gama, eu tô ansioso novamente para ver o retorno do Vasco nesse segundo semestre, mas eu tô assistindo aos jogos do Mundial. Então eu tô a par do que tá acontecendo. E por incrível que pareça, tudo que hoje está acontecendo no Mundial de Clubes é importante para o futuro do Vasco. Eu vou explicar isso aqui a você. Isso poderia ser até tema de um vídeo, mas eu prefiro que não seja. Prefiro que seja um momento de troca aqui. Por que eu tô falando isso? Porque o grande tópico desse Mundial, o grande X desse Mundial, a grande resposta desse Mundial é o seguinte: a Europa não é esse absurdo todo, e o futebol sul-americano, de um modo geral, mas o futebol brasileiro em si, é bom pra caramba, cara. O futebol brasileiro é um produto absurdo. O futebol brasileiro é um produto de um lucro enorme. O futebol brasileiro é um produto de um retorno ímpar. É um tesouro o Brasil. O Brasil, meu amigo vascaíno, é um tesouro no futebol. E a gente vê através do que está acontecendo hoje no Mundial. Porque a gente vê o Fluminense batendo de frente com o Borussia Dortmund. A gente vê o Botafogo vencendo o atual campeão da Liga dos Campeões, PSG. Hoje eu não tô torcendo para que isso aconteça, mas eu acho, tá? O Flamengo vai vencer o Chelsea. O Palmeiras quase vence o Porto. Isso tá mostrando que o futebol brasileiro é muito bom. É um futebol de retorno. É um futebol de investimento. É um futebol que pode bater de frente com os gigantes da Europa. O John Textor com o Lyon não conseguiu vencer o Botafogo, o PSG, perdão. Só que com o Botafogo venceu, olha que loucura! Olha que loucura! Então essa situação, principalmente do Botafogo, ela dá uma resposta ao mercado do seguinte: você que tem dinheiro, você que é um investidor, você que é um bilionário, você que é um amante do futebol, ataca o mercado do futebol brasileiro. Porque ontem eu vi uma postagem da TNT que pega uma imagem de 2021 do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro jogando contra o Sampaio Correia no Castelão com o Chay sendo camisa 10 daquele time e coloca ao lado uma foto do Igor Jesus contra o PSG no estádio ontem nos Estados Unidos. Uma loucura. Em 4 anos, uma pessoa, um profissional capacitado, sério e que estava afim, virou a chave do Botafogo. E isso pode acontecer com o Vasco. E esse é o assunto que eu quero trazer aqui a você. Basta o Vasco querer a venda. Porque eu tenho convicção, isso é uma convicção, eu não tenho dúvida, que, meu amigo, assim que acabar o Mundial de Clubes, haverá uma enxurrada. E é uma enxurrada, tá? Enxurrada quer dizer muitos. Virão muitos investidores para o Brasil buscando comprar clubes. Anota o que eu tô te falando, tá? Anota o que eu tô te falando, me cobra. Mundial acabou. O mercado do futebol brasileiro será assombrado, engolido por investidores querendo comprar clubes aqui no Brasil. Porque o mercado do futebol brasileiro está sendo visto de uma outra maneira depois desse Mundial de Clubes. Clubes da Europa que não têm o poder de vencer o PSG, no Brasil se tem. Tá bom? A Europa foi desmistificada.
A Europa foi colocada abaixo e o futebol brasileiro foi colocado no topo. Dinheiro gera, por conta de talentos que tem aqui. Público, alcance midiático gera. Porque um país do tamanho do Brasil, com uma torcida como a do Vasco de 20 milhões de torcedores, é muito difícil de você achar no mundo. E agora, enfrentamento com os grandes também tem. Essa Copa do Mundo de Clubes veio para mudar. Então eu peço, por favor, a atual diretoria. Chegando o investidor, e eu não tenho dúvidas que vai chegar diante desse cenário atual, vamos sentar, vamos conversar bonitinho, que eu quero daqui a 4 aninhos ver o meu Vasco na Copa do Mundo de Clubes de 2029. Concorda com as palavras, vascaíno? Deixe, é claro, a sua opinião aqui nos comentários. E agora eu me apresento rapidinho aqui para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco. E esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã em ponto. Esse vídeo que inclusive você está assistindo agora. Fala Gigante, pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Fechando aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Peço para você que ainda não é um inscrito do nosso canal, a sua inscrição, porque ela é de suma importância para o nosso crescimento. É com a sua inscrição que o nosso canal cresce, é com a sua inscrição que o nosso canal chega a mais pessoas. Então, se inscreva se você gosta aí do nosso canal, ou se você já curtiu essa introdução, e deixe também o seu like, pois é ele que divulga o nosso vídeo, né? O seu like, ele pega o nosso vídeo e joga para cada vez mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. Então, eu conto muito com você. Show? Vambora então, sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui falando sobre o grande tópico desse vídeo, que é a questão exatamente de reforço, né? Não tem muito para onde correr nesse momento relacionado a Vasco. O Vasco hoje tem o seu elenco de férias, então não há treino no CT. O Vasco hoje não negocia com nenhum comprador, então não há negociações por venda. A única situação hoje iminente no Vasco é a questão do novo diretor executivo Admar Lopes, que já iniciou o seu trabalho. E se tem um diretor executivo, no Vasco ele tem 2 grandes premissas, 2 grandes objetivos: saídas e chegadas de atletas. As saídas eu trouxe ontem no Boa Noite Cante, se não viu, corre lá para dar uma olhadinha. E com relação às chegadas, temos informação para trazer a vocês nesse Acorda Vascão, que o Vasco vai ao mercado, o Vasco vai buscar contratações, o Vasco tem por interesse contratar reforços, mas hoje o grande objetivo do Vasco é buscar oportunidade de mercado, né? Uma frase que o torcedor vascaíno já está bastante acostumado a ouvir recentemente: oportunidades de mercado. É isso que o Vasco da Gama quer, é isso que o Vasco da Gama procura, ou seja, jogadores que em sua grande maioria estejam livres, ou estejam no fim de contrato, ou, por que não, busquem um empréstimo em seus atuais clubes e o Vasco possa aproveitar essa grande chance. E diante disso, eu vou falar com vocês sobre 3 nomes nesse Acorda Vascão. 2 nomes que há uma possibilidade real e muito... Aliás, 3 nomes que há uma possibilidade real e muito iminente de um empréstimo, sendo que um desses, o Vasco já teve o sinal positivo do seu atual clube para uma negociação. Primeiro, quero falar sobre o Biel. Biel é um atacante revelado pelo Fluminense, que passou pelo Fluminense durante o período do técnico Fernando Diniz. Se destacou muito no Grêmio, mas foi no Bahia que ele conseguiu o maior destaque na sua carreira, não à toa sendo vendido ao Sporting de Portugal. Nesse momento ele não está conseguindo jogar muito por lá, tem pouca minutagem, está vivendo um momento bem ruim. E exatamente diante dessa situação, o Sporting visa para a carreira do Biel um empréstimo, uma rodagem, um retorno ao futebol brasileiro, por que não? E o Biel também vê isso com ótimos olhos, né? Para conseguir ter minutagem. Essa informação ela foi dada pelo jornalista André Hernan, que revelou até que o Vasco já formalizou uma proposta ao Sport. Então a proposta do Vasco está na mesa do clube português, mas não foi apenas o Vasco que se interessou pela contratação do Biel. Além do Vasco, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro também estão na disputa e já formalizaram propostas ao Sporting pelo empréstimo do jogador. Entretanto, há uma grande dificuldade, tá, amigo? Por quê? Pois a informação que eu trago a vocês nesse momento é que a equipe que está mais à frente de ter o Biel é o São Paulo e a equipe que está mais atrás de ter o Biel é o Vasco, tá? As possibilidades hoje do Vasco da Gama contratar o atacante Biel é muito pequena, cara. São, assim, chances realmente
mínimas do Vasco da Gama conseguir a contratação do jogador. Pela concorrência que se tem, pela contratação do atleta e pelo hoje objetivo de carreira, né, de Biel, que não está alinhado com aquilo que o Vasco da Gama busca para o restante da temporada. Então, exatamente diante disso, a expectativa é que o Biel não vista a camisa do nosso Cruz Maltino. Entretanto, e é claro, uma proposta Vasco ofereceu de empréstimo até o meio do ano que vem. Além do Biel, tem outros dois jogadores que o Vasco da Gama vem conversando também, focando numa contratação. O primeiro, o Elinho, nome que eu até já trouxe a vocês, né, em alguns vídeos anteriores. Elinho é um jogador cria das categorias de base do São Paulo, que se destacou muito recentemente no Red Bull Bragantino, e exatamente por esse destaque ele foi vendido ao Toluca do México. Não está conseguindo desempenhar por lá o mesmo futebol que desempenhou com grande qualidade aqui no Brasil. Assim como o Biel, o Elinho é um ponta esquerda, é um extremo, posição que hoje o Vasco busca no mercado, um extremo esquerdo, para suprir uma ausência de característica que o Vasco tem naquela posição. O Vasco vê o Nuno como titular, como um grande jogador, mas entende que o Nuno Moreira não tem uma característica necessária para ser um ponta, uma característica ofensiva, aguda, de intensidade, de velocidade. Por isso que o Vasco está à procura desse jogador no mercado da bola e procurou então o Biel, o Elinho. E a informação nesse momento é que as coisas, de acordo com o canal VDX Cash, estão esquentando, tá? A situação do Elinho é mais complexa sim, porque o clube mexicano conta com o atleta, o Vasco tenta até esse empréstimo, mas é uma situação muito difícil. O Vasco conta até com a possibilidade de uma negociação envolvendo o Giuliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, que tem uma boa relação hoje com a diretoria do Vasco, mas deve enfrentar dificuldades no fechamento, né, na contratação do atleta, porque ele foi recém-contratado e o Toluca está meio receoso ainda com um empréstimo, mas é o que o Vasco hoje busca com relação ao atacante Elinho. Volto a repetir, porque não se adaptou no futebol mexicano. Já o nome, que é mais, como eu posso dizer, né, mais acessível, é o Brenner. E eu acho que o Brenner é o atleta... É difícil falar porque eu acho que o Elinho tem mais futebol que o Brenner. Mas eu acho que diante do técnico hoje que o Vasco tem, o atleta que pode talvez mais entregar é o próprio Brenner. O Brenner era um jogador cria das categorias de base do São Paulo, que foi pro Fluminense, voltou pro São Paulo a pedido do Fernando Diniz, e com o Diniz viveu o melhor momento da sua carreira com 22 gols marcados. Momento esse que o credenciou a ser vendido para o Cincinnati dos Estados Unidos, brilhou por lá e foi vendido ao Udinese da Itália. Entretanto, não tá conseguindo desempenhar, cara. O Brenner não tá jogando, não tá tendo minutagem, não tá conseguindo jogar. E hoje, tanto o empresário, assim, tanto não, mas principalmente o empresário do jogador ao lado do atleta, olham com um projeto muito legal de retorno ao futebol brasileiro. É um nome que o Vasco da Gama procurou, um nome que o técnico Fernando Diniz gosta demais e pediu a sua contratação. E aí eu trago aqui a vocês nesse finalzinho da Corda Vascão que a Udinese já sinalizou positivamente para negociar o jogador. Ou seja, a Udinese já deu sinal verde para o Vasco contratar o Brenner. A ideia, né, dessa contratação seria assim um empréstimo até o meio do ano que vem. Jogador que foi contratado bem caro no meio do ano passado pelo clube italiano, mas que não conseguiu render. É jovem, 25 anos de idade, com toda certeza poderá ajudar muito o nosso Cruz Maltino. Então, é o Vasco no mercado, é o Vasco procurando soluções, é o Vasco na busca por reforços. Bons nomes? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Enfim, sextou na cidade carioca e já já eu tô aí de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.